A Bíblia diz, no livro de Deuteronômio, no capítulo 20, nos versículos de 1 a 20. Quando vocês saírem para fazer guerra aos seus inimigos e virem cavalos, carros de guerra e um povo maior em número do que vocês, não tenham medo deles, pois o Senhor, seu Deus, que os tirou da terra do Egito, está com vocês. Então, quando vocês virem, isso quer dizer que o medo vem pelos nossos olhos, né? Quando vocês virem cavalos, carros de guerra e um povo maior em número do que vocês, não tenham medo. A palavra de Deus está dizendo para mim, está dizendo para ti, não tenham medo. Tirem os olhos dos inimigos e olhem para mim. Quando vocês virem os cavalos, os carros de guerra e um povo maior, saibam que eu estou com vocês. O Senhor, seu Deus, está com vocês. Deus está perto. Deus está conosco. Jesus é o Deus Emanuel, é o Deus conosco. Deus é o poderoso guerreiro que luta as nossas guerras, nossas lutas, que peleja por nós. Então, não tenham medo. 2. Quando estiverem se preparando para a batalha, o sacerdote se adiantará e falará ao povo, dizendo: escute, povo de Israel, hoje vocês estão se preparando para lutar contra os seus inimigos. Que o coração de vocês não desfaleça. Não tenham medo, não tremam, nem fiquem apavorados diante deles, porque o Senhor, o Deus de vocês, é quem os acompanha e vai lutar por vocês contra os seus inimigos para que vocês sejam salvos. Então, quem vai lutar contra os nossos inimigos é Deus, é o próprio Deus. E o que tu vai fazer? Tu vai ouvir o sacerdote. Quando estiverem se preparando para a batalha, o sacerdote se adiantará e falará ao povo. Então, o sacerdote vai falar, mas tu tem que ouvir. Escute, povo de Israel. Serve para mim, serve para ti. Nós temos que ouvir a voz do sacerdote. Nós temos que ouvir o líder. Nós temos que ouvir. É muito forte isso. Porque tu tem que ouvir e obedecer. A fé vem pelo ouvir, mas o ouvir a palavra de Deus. Então, escute, povo de Israel. Hoje vocês estão se preparando para lutar contra os seus inimigos. Que o coração de vocês não desfaleça. Então, o que é que desfalece primeiro? É o pé? É a mão? Não, é o coração. É dentro de nós. Nós somos derrubados internamente. Na maioria das vezes é a nossa alma que nos derruba. É a nossa alma que nos faz desfalecer, que nos entristece, que nos enfraquece. Então, quando Moisés aqui tá falando, né? O coração de vocês. Coração é a alma, é a mente. É o que a gente está pensando, são os nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossas emoções diante do que nós estamos vendo. Por isso que a fé não é o que tu vê, é o que tu crê. Não tenham medo, não tremam. Olha a expressão, não tremam, não fiquem apavorados. Então nós não podemos entrar neste caminho, porque quase sempre é um caminho sem volta.
porque daí tu te paralisa. O Senhor, o Deus de vocês, é quem os acompanha. Deus está conosco, Ele anda ao nosso lado. Lembra dos discípulos no caminho de Emaús? Estavam andando por quilômetros com Jesus, lado a lado. Jesus estava acompanhando, andando com eles. Mas os seus olhos só foram abertos quando Jesus partiu o pão, quando eles comeram, tiveram comunhão com Jesus. Então, quem nos acompanha, quem anda ao nosso lado é o Senhor Jesus. Deus não nos abandona, não nos desampara. E é Ele que vai lutar contra os seus inimigos, para que vocês sejam salvos. É muito lindo isso, gente. Quais são os teus inimigos? Contra o quê? Ou contra quem tu tá lutando nesses dias? Não luta sozinho. Não trema, não tenha medo, não tema. Confia que tu não estás sozinho. Que Jesus anda do teu lado, Ele te acompanha. 5. Os oficiais falarão ao povo dizendo: existe aqui entre nós alguém que construiu uma casa nova e ainda não a consagrou? Vá, volte para casa para que não morra na batalha, e outro tenha de consagrar a casa. Existe aqui entre nós alguém que plantou uma vinha e ainda não colheu as uvas? Vá, volte para casa, para que não morra na batalha e outro venha desfrutar da vinha. Existe aqui entre nós algum homem que contratou casamento com uma mulher e ainda não a recebeu como esposa? Vá, volte para casa, para que não morra na batalha e outro homem a receba como esposa. Bom, aqui está sendo dito: viva antes de morrer. Aproveita a tua vida antes que tu morra. Vimos em Eclesiastes, isso é dom de Deus. Deus escolhe quem Ele quer abençoar. Então, tu foi abençoado com uma casa, tu foi abençoado com uma vinha, tu foi abençoado com uma esposa, então tu não vai para a guerra. Tu não vai para a guerra porque tu tem uma casa que tu não consagrou. Tu tem uma vinha que tu não desfrutou. Tu tem uma esposa, mas tu não consumou o casamento. Então, tu tem que fazer isso. Antes de ir para a guerra, tu tem que viver. Antes de tu enfrentar teus inimigos, tu tem que viver. Viva antes de morrer. Usufrua as bênçãos de Deus. Desfrute daquilo que Deus te deu hoje, porque amanhã tu não sabe. E essa é uma das mensagens de Eclesiastes. Nós temos uma playlist no canal só sobre Eclesiastes. Desfruta a tua vida fugaz do lado da mulher que tu amas. Come, bebe, te alegra, porque tu não sabe quando que tu vai morrer. E aqui está sendo dito que a guerra é a morte, porque tu pode morrer na guerra. Então, cada um de nós pode morrer, porque quem está vivo pode morrer. E o que tu fez com a tua vida? Tu consagrou a tua casa? Olha que forte está a palavra. Tu desfrutou da tua vinha, dos teus dias, da vida que o Senhor te deu? Tu tem uma esposa? Tu tá vivendo a tua vida com a tua esposa? Quando Deus ama um homem, Ele abençoa com uma esposa. A esposa é um presente de Deus, é um bem do Senhor. Tu vai morrer na guerra e outro vai desposar a tua esposa? Tu vai morrer na guerra e outro vai desfrutar da tua vinha, das tuas uvas, do teu vinho, das tuas bênçãos?
Tu vai morrer na guerra e outro vai consagrar a tua casa? Tu não imaginava um texto assim em Deuteronômio, né? Pois bem, é o que Deus está dizendo para nós. Tu tem que viver. O Senhor Jesus disse: não fica ansioso pelo dia de amanhã, porque ele não existe. Basta a cada dia o seu mal, basta a cada dia as suas preocupações, os seus desafios, as suas questões. Viva o dia de hoje. Consagra, desfruta, realiza. E também tem um outro ponto, né? Isso aqui a gente poderia, nos nossos dias, chamar de... quando o cara vai servir, como é que é? Vai se alistar no serviço militar. E quando ele recebe baixa, né? Quando ele não vai lutar. Por quê? Quem guerreia, quem luta, quem peleja é o Senhor. Então, tu não é a bolachinha mais recheada do pacote. Tu não é o soldado decisivo que vai permitir que a guerra seja vencida. A vitória não vem de um soldado específico. Não é o da casa. Não. O da vinha. Não. O do casamento. Não. A vitória é de Deus, mas é de todos que lutam. Isso a gente viu. Quem fica cuidando da bagagem também tá na guerra. Quem tá na guerra não é só quem dá tiro, quem joga bomba. Não. Quem cuida da bagagem, quem cuida dos feridos, quem faz a alimentação, as refeições também tá fazendo guerra. E isso vale para todos nós. Não é só o pastor. Não é só o evangelista. Não é só o mestre. É tu no silêncio do teu viver. É tu com os joelhos dobrados no teu quarto, em secreto. É tu que não responde à afronta, que silencia. É tu que dá o teu dízimo, a tua oferta. É tu que faz o bem pro teu pai, pra tua mãe, pro teu sogro, pra tua sogra, pro teu filho, pra tua filha, pro teu irmão, pro teu vizinho. Quem está fazendo a guerra somos todos nós. Todos nós fazemos parte do povo escolhido, do povo de Israel. Nós somos a noiva de Cristo. Nós fazemos parte do corpo de Cristo. Jesus é o cabeça, mas cada um de nós é membro desse corpo. Então quem faz a guerra não é só quem está lutando. Também é esse que vai ficar em casa, porque ele não consagrou a casa dele. E Deus não quer que ele vá para a guerra e morra sem viver a bênção que Deus deu para ele. Vocês conseguem entender? Não vai ser esse soldado, esse guerreiro que plantou a vinha e não conseguiu comer a uva, nem fazer o vinho. Não, não vai ser ele que vai dar a vitória para Israel, para o povo de Deus. Não. E esse que tem uma esposa, mas não casou, não consumou o casamento, não recebeu a mulher amada como sua esposa. Então, a vitória não vem de um único soldado ou do último soldado. E a gente vê essa história no exército de Gideão. Deus não quer, Deus não precisa destes. Ele sabe quem que ele vai chamar. Ele sabe quem ele vai alistar. E ele sabe quem vai ficar em casa também, né? Porque tá bem claro, ó. Volte para casa. É para voltar para casa. Volte para casa. Volte para casa. Ó, olha ali. O da casa nova não consagrou. Volte para casa. O que plantou a vinha e não colheu as uvas, volte para casa.
O que contratou casamento, mas não recebeu, volte para casa. Volta para casa. Tu não tá pronto, preparado, escalado, alistado para a guerra. Volta para casa. 8. E os oficiais continuarão a falar com o povo, dizendo: existe aqui entre nós algum homem medroso e de coração tímido? Apocalipse fala sobre os medrosos, os tímidos, os covardes. Então, existe os medrosos, os tímidos. Volte para casa, para que os seus irmãos não acabem ficando com medo também. Então, o medroso, o tímido, por extensão, o covarde, ele tem que ficar em casa. Ou ele tem que voltar para casa. Por quê? Olha o que ele vai dizer. Quando os oficiais tiverem falado ao povo, designarão os capitães dos exércitos para que fiquem à frente do povo. Então, o que acontece? Se tu é medroso, tímido, tu tem que ficar em casa e voltar para casa. Porque o medo, ele é igual um vírus, uma bactéria. Ele contamina, ele contagia. Volte para casa para que os seus irmãos não acabem ficando com medo também. E os capitães ficam à frente do povo. Então aqui está bem claro que existem os medrosos, existem os tímidos, os covardes e os que ficam em casa. E existem os capitães. Os capitães são corajosos, destemidos. E eles ficam à frente do povo. Então, se tu é medroso e tímido, tu tem que ficar em casa. Porque se tu for pra guerra, o que tu vai fazer? Tu vai contaminar, contagiar os outros. Com o teu medo, com a tua timidez, com a tua covardia. Agora, os capitães não. Os capitães, eles vão fazer o oposto. Eles vão contagiar, encorajar, fortalecer o povo. E eles estarão à frente do povo. Dizem que o capitão é o último a abandonar o navio. E quem é que são os primeiros a pular? Dizem que os ratos são os primeiros a pular. Então, os covardes, os medrosos, os covardes, os tímidos e os medrosos são os primeiros a fazer mal. Por quê? Porque eles contagiam os outros com o seu medo, com a sua falta de fé. Lembra dos 10 espias? O que 10 homens, 10 príncipes fizeram com o povo? Quase 3 milhões de pessoas. O que eles fizeram com a terra prometida? Eles contagiaram com aquele relatório maldito. Eles tiraram a fé. Só Josué e Caleb foram capitães, ficaram à frente do povo, declararam. Mas os medrosos eram 10. Então a maioria era medrosa, tímida, covarde, murmuradora. E eles fizeram com que o povo que estava às portas da terra prometida morresse no deserto. Enfureceram a Deus, entristeceram o coração de Deus pela falta de fé. E morreram no deserto. O deserto foi a sepultura dos medrosos, dos tímidos, dos covardes. Os 10 espias, com seu relatório negativo, influenciaram toda uma geração. E o que era para ter sido resolvido em meses, durou 40 anos. Morreram todos no deserto. Então, esse texto aqui é muito importante. Existe aqui entre nós algum homem medroso e de coração tímido? Volte para casa para que seus irmãos não acabem ficando com medo também. Quando os oficiais tiverem falado ao povo, designarão os capitães dos exércitos para que fiquem à frente do povo. Então, quem é líder, quem é capitão, vai influenciar positivamente o povo. Quem é medroso, fica em casa.
10. Quando vocês se aproximarem de uma cidade para lutar contra ela, apresentem-lhe primeiro uma proposta de paz. Então aqui tem todo um passo a passo, um procedimento do que vai acontecer na história de Israel. Primeira coisa que tu vai fazer, tu vai propor a paz, porque a vida vale. Tu não vai entrar numa guerra sem que tu tenha tentado ou buscado paz, proposta de paz. Se a resposta é de paz e os moradores abrirem os portões, todos os que estiverem na cidade serão sujeitos a trabalhos forçados e passarão a servir vocês. Então, tu vai propor, né, o povo ia lutar contra uma cidade. Mas ele ia fazer o quê? Ele ia primeiro, né, propor a paz. Se a paz fosse aceita, os portões da cidade seriam abertos. E aquele povo seria servo, escravo. Iriam fazer trabalhos forçados. Ó, estariam sujeitos a trabalhos forçados, certo? Porém, se eles não fizerem paz com vocês, mas declararem guerra, então vocês devem sitiar a cidade. Então, olha só, tu propôs a paz, eles abriram os portões, ficaram sujeitos aos trabalhos forçados, se tornaram servos, tá, não precisou dar tiro, morte, confusão, não deu nada, tá resolvido. Mas tu propôs a paz e eles disseram, nós queremos é guerra. Então, tu vai sitiar a cidade. E aí, tu tem que lembrar que as cidades eram muradas, fortificadas, fortalezas. Então, eles fechavam as portas, os portões e eles tinham que sitiar. O que é sitiar? Ficar ao redor para que ninguém entrasse, ninguém saísse. E sim, aí começam aqueles problemas, né? Falta água, falta comida, enfim. Tu vai sitiar. E o que mais tu vai fazer? 13. E o Senhor, seu Deus, a entregará na mão de vocês, e vocês devem matar com a espada todos os do sexo masculino que houver na cidade. Então, querem guerra? Então, primeiro passo, sitiar a cidade. Depois, matar todos os homens, quer dizer, todos do sexo masculino. 14. Mas vocês podem ficar com as mulheres, as crianças, os animais e tudo o que houver na cidade, todo o seu despojo. Podem desfrutar o despojo dos inimigos que o Senhor, seu Deus, entregou a vocês. Despojo. Então, vai despojar. Lembra na saída do Egito que eles pediam, né? E os egípcios davam tudo que era pedido e Deus disse, vocês vão despojar os egípcios, vocês vão despojar o Egito, porque eles tinham sido escravos, né? Pois bem, o que vai acontecer aqui? Israel vai ficar com o despojo, e o despojo envolve mulheres, crianças, animais e tudo mais que houver na cidade. E olha o que está sendo dito, vocês podem desfrutar do despojo dos inimigos, porque o Senhor, o Deus de vocês, entregou isso para vocês. 15. Façam assim com todas as cidades que estiverem longe de vocês, que não forem das cidades destes povos. Aqui tem algo bem importante para nós. Vocês vão prestar atenção que as cidades vão estar perto ou longe. Então, nós podemos também falar dentro e fora. Aí tu vai dizer assim, não entendi. Deus deu a terra para Israel. Que terra é essa? A terra prometida. A terra que mana leite e mel. Nós estudamos num capítulo maravilhoso em que eu me emocionei sobre as fronteiras, os limites. A gente viu o significado de cada uma daquelas cidades, daqueles lugares. Então, é o título das fronteiras e das heranças. Aquela, vamos dizer assim, jurisdição é a terra prometida.
Mas havia vizinhos, havia nações ao redor. E havia povos maus que deveriam ser destruídos e povos que, vamos dizer, eram mais neutros assim. E Deus está dizendo o que é para fazer, né? Tipo esse que nós acabamos de ler. Tu vai matar os homens, porque senão eles vão ser soldados guerreiros, vão te matar. Então, por questão de sobrevivência e de paz e segurança, tu vai matar os homens. Mas as mulheres, as crianças, os animais, vai ficar, porque não tem maldade, pecado, potestade, entidade, idolatria, coisas abomináveis nestas cidades, nestas nações. Então, esse vai ser o comportamento, vamos dizer assim, o tratamento para essas. Agora, olha o que eu acabei de ler. Façam assim com todas as cidades que estiverem longe de vocês. Então, este longe nós podemos substituir por fora. E esse perto pelas de dentro do território. E aí tu vai entender. Segura essa informação aí. 16. Porém, quando a Bíblia fala porém, mas, contudo, todavia, quer dizer, agora é o outro lado da moeda. Agora é bem mais grave. Porém, das cidades destas nações que o Senhor seu Deus lhes dá como herança, não deixem ninguém com vida. Pelo contrário, como o Senhor seu Deus ordenou, vocês devem destruí-las totalmente. Lembra das cidades, das nações? Os heteus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus, para que estas nações não ensinem vocês a fazer segundo todas as suas abominações que fizeram a seus deuses, pois vocês estariam pecando contra o Senhor, seu Deus. Tu entendeu agora? Essas estavam no lugar da herança. Esses vieram para roubar, matar e destruir. E Deus deu aquela terra. Jesus veio para nos dar vida, e vida em abundância, e vida eterna. Então tu tem que botar os inimigos para correr. E aqui tá bem claro, ó, tu tem que matar todos, destruir todos. Por quê? Porque eles são abomináveis. Eles fazem abominações. Eles fizeram abominações. Eles eram pecadores. Eles eram inimigos de Deus. Eles serviam aos deuses. Então, Deus está falando o quê? Eles são idólatras, eles são imorais, perversos, malignos. Então, esses terão que ser destruídos totalmente. E aí eu retomo aquela informação que eu falei. As cidades de fora e as cidades de dentro. As cidades de longe e as cidades de perto. Então, qual é o maior problema? São as tentações externas ou é o pecado que habita dentro de mim, dentro do meu coração? Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo vai ter luz. Mas se os teus olhos forem maus, o teu corpo vai estar em negra escuridão, em profundas trevas. Então, Deus está dizendo o quê? Que aquele mal que está dentro de nós, ó, dentro, perto, tem que ser destruído totalmente. Os de fora, a tentação, o mundo, tu consegue administrar. Tu resiste, tu te afasta, tu repreende, tu amarra, tu expulsa. Tu entendeu? Existe algo que já está dentro do ser humano, dentro da pessoa. E isso só o sangue de Jesus. Tu precisa de libertação. Tu precisa de perdão dos teus pecados. Então, aqui tá bem claro as cidades que tinham que ser destruídas totalmente e aquelas que tu conseguia aproveitar, né? Desfrutar, usufruir dos despojos. 19. Quando sitiarem uma cidade por muito tempo, lutando contra ela para a tomar,
Não destruam as árvores, cortando-as com o machado, porque vocês podem comer dos seus frutos. Por isso, não cortem as árvores. Será que as árvores do campo são pessoas para que sejam sitiadas por vocês? Mas as árvores cujos frutos vocês sabem que não são comestíveis, essas vocês podem derrubar e cortar, para com elas cercar a cidade que está em guerra contra vocês, até que seja conquistada. Então, aqui tem esses versículos sobre as árvores. E eu tenho dito para vocês desde o Gênesis, né? A árvore do conhecimento do bem e do mal, a árvore da vida. Eu falo para vocês que do Gênesis ao Apocalipse, a Bíblia inteira fala sobre as árvores. Então tem essa pergunta: será que as árvores do campo são pessoas para que sejam sitiadas por vocês? Então, as árvores são. Eu já disse que eu tenho uma vontade de fazer um estudo sobre isso com vocês. Porque assim, ó, Deus revela, Deus se revela através das árvores. E nós vimos vários exemplos na Bíblia. Não é à toa que Moisés foi chamado por Deus. Era uma árvore, era a sarça que pegava fogo e não se consumia. São muitos exemplos. Então, o que está dizendo assim, ó, não cortem as árvores. Não cortem as árvores, porque vocês podem comer dos seus frutos. Agora, se ela for uma árvore que não der frutos, ou uma árvore em que os frutos não são comestíveis, né? O que tu vai fazer? Tu vai fazer lenha. Tu vai derrubar, vai cortar e vai cercar a cidade que está em guerra contra ti. Mas não cortem as árvores que dão frutos. Jesus falou, né? Que ia ser lenha, ou ia vir um machado e ia cortar. Então, árvore que dá fruto, tu não vai cortar.